Olá pessoal, eu me chamo Ítala e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o meu relato de parto. Então vamos tentar ser bem objetivos, porque relatos de parto geralmente tem muito detalhe para contar, né? E pode se tornar um pouco longo esse vídeo, por isso eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Em geral, em regra geral, a minha gestação foi bem tranquila. Eu não tive assim muitas intercorrências, nem muito mal-estar. Eu tive mais mal-estar no primeiro trimestre mesmo de gestação. Apesar disso, apesar de eu achar, de eu considerar a minha gravidez tranquila, eu desenvolvi, gente, diabetes gestacional. Aí foi um detalhe que não foi tão tranquilo assim, né? Que inclusive eu só consegui controlar fazendo uso de insulina, enfim. Mas é um detalhe que eu não vou adentrar muito, porque senão esse vídeo vai se tornar muito longo e não é o foco dele mesmo hoje, né? Se vocês acharem que é interessante, eu posso gravar um outro vídeo para compartilhar minha experiência com a diabetes gestacional, né? Como é que foi, tá bom? Mas aí, em regra geral, foi tranquila, nós seguimos a gestação normalmente. E quando foi, gente, exatamente com 36 semanas e 6 dias, eu acordei, era um domingo, e ao acordar eu fui fazer a primeira urina do dia, né? E quando eu fui lá no banheiro, eu reparei que eu estava começando a perder o tampão mucoso. E aí quando eu vi, eu disse, nossa, né, já gera aquela expectativa, porque ali na reta final nossa ansiedade já aumenta. E como eu estava com diabetes gestacional, eu não sei se vocês sabem disso, mas quem tem diabetes tem a tendência, ou pode acontecer na realidade, de ter um parto mais prematuro, vamos dizer assim, ou mais cedo do que o previsto. Então eu já fiquei assim com o alerta ligado, né? E aí eu até comentei com a minha doula, nós estávamos sendo acompanhados por uma doula, comentei com ela, ela pediu para eu mandar uma foto, e aí ela confirmou que de fato aquilo se tratava do tampão mucoso. Só que um detalhe, gente, é que o tampão mucoso estava saindo bem clarinho ainda. Então, assim, era um sinal que o corpo estava enviando de que estava se aproximando, mas também não estava assim tão próximo, né? Tem mulheres que perdem o tampão mucoso no dia do trabalho de parto mesmo, durante o trabalho de parto, enfim. E tem outras que podem passar até 3 semanas, é o tempo máximo. A minha doula me advertiu a respeito disso. Só que aquela ansiedade aumenta tanto, gente. Eu fiz várias pesquisas para ver se eu encontrava alguma outra informação diferente, mas toda pesquisa que eu fiz dava a mesma informação de que a mulher poderia passar até 3 semanas perdendo o tampão mucoso. E no meu caso, gente, eu passei exatamente 3 semanas, exatamente, porque eu comecei a perder num domingo, como eu falei, e a minha filha Lorena nasceu também num domingo, 3 domingos depois. Então foram 3 semanas perdendo o tampão mucoso e a ansiedade só aumentando, né? Mas os meus pródromos, né, assim que é chamada essa fase que antecede o trabalho de parto, foram bem lentos mesmo. E aí, gente, né, essa inclusive foi a última semana que eu trabalhei. Nessa época eu trabalhava, CLT, enfim. E aí, como nós não tínhamos veículo próprio, o desconforto de ir de ônibus e para retornar também dependia ou do transporte coletivo, ou alguma carona, ou pegava um Uber. Enfim, na reta final não tinha como pegar ônibus para voltar, porque horário de pico super lotado. E aí eu pedi o afastamento, o médico me concedeu. Então, a partir da 37ª semana, com 37 semanas, eu já passei a ficar em casa. E aí comecei a fazer vários exercícios, eu colocava aqui no YouTube, né, dança para gestante, pesquisava algo nesse sentido. E apareciam algumas sugestões, eu dançava, eu fazia agachamento, caminhava, eu tava com aquela bola de pilates em casa e eu fazia bastante exercício em casa, e fora que eu já vinha fazendo pilates também desde o início da gestação. Então assim, eu procurei me manter bem ativa para ver se estimulava também o início do trabalho de parto. Algumas grávidas usam o recurso de comer tâmaras, né? Porque diz que também estimula para início do trabalho de parto. Como eu tive diabetes gestacional, eu não pude comer tâmara, porque é uma fruta bem doce, né? Então eu não podia, eu recorri realmente à questão da atividade física. E aí eu passei a 37ª semana fazendo as atividades físicas, me dedicando a isso, enfim.
a 38ª semana também, com 38 semanas na mesma. E assim, gente, eu perdendo tampão mucoso ali todos os dias. Saiu pedacinhos bem pequenininhos, mas estava perdendo. E aí chegamos na 39ª semana, gente. Isso eu já vinha de semanas com muita contração de treinamento, muitas. A gestação toda, eu não sei exatamente quando eu comecei a ter contrações de treinamento, mas eu lembro que durante muita, boa parte assim da minha gestação eu tive. E só que no final assim se intensificaram muito, elas eram bem mais duradouras assim o tempo que elas vinham e elas eram mais intensas também, sabe? Eu sentia mesmo a minha barriga endurecer e até mudar o formato assim, ficava meio quadrada, era bem interessante. E também eu sentia muita cólica já nessas últimas semanas, né? Umas cólicas que vinham, iam, enfim. E aí na última semana teve um detalhe curioso, assim, eu achei bem curioso mesmo, que foi a quantidade de vezes que eu ia ao banheiro, aumentou bastante. E eu não tô falando de urinar, né, de fazer xixi, porque isso já é corriqueiro, realmente, toda gestante passa por isso, e na reta final isso aumenta, assim, de forma exorbitante. E assim, eu particularmente, toda vez que eu ia no banheiro fazer xixi, eu ainda saía com a sensação de esvaziamento incompleto, assim, parecia que sempre tinha xixi para fazer. Eu acho que o bebê já tá apertando tanto mesmo a bexiga que parece que você sempre tá com vontade de fazer xixi, né? Bem cômodo isso. Mas nessa última semana minha, eu ia bastante ao banheiro para fazer o número 2. Eu fazia assim coisa de 5 vezes por dia, gente. E eu que sempre tive um metabolismo bem lento, passava dias sem ir ao banheiro. Pra mim foi algo totalmente novo, né? E aí eu até comentei com a minha doula também esse detalhe e ela disse: "Ah, então já é outro sinal, seu corpo tá se preparando, o organismo tá limpando". E eu achei bem legal, porque assim, um medo que eu tinha era de acabar fazendo número 2 durante o trabalho de parto, que acontece com muita gente, né? E quando a gente tá lá no trabalho de parto, a gente não quer saber de nada. Nada importa, nada nos envergonha, a gente só quer que a criança nasça, né? Mas antes do trabalho de parto, e eu acredito que depois também, a gente não quer passar por isso, né? Então, assim, eu achei legal, né? Tava já limpando tudo ali, ótimo. E aí chegamos na quinta-feira, né? Eu tava com 39 semanas e 3 dias. Segunda, terça, quarta e quinta. É, 39 semanas e 3 dias. Daí, gente, o que aconteceu? Na quinta-feira à noite, assim, de madrugada, dormindo ali, né? Levantando já várias vezes pra fazer xixi. Aí eu acordei com as cólicas. Aí já veio aquele sentimento, ai, será que é agora que vai engrenar? Fui ao banheiro, fiz xixi. Aí quando eu voltei pro quarto, eu não quis mais deitar. Eu peguei meus travesseiros, pus no sofá e sentei lá e comecei a marcar no aplicativo as contrações. Daí, gente, eu encostei a cabeça e dormi. As cólicas passaram, nada aconteceu, não engrenou. Enfim, chegamos à sexta-feira. E aí vivemos mais um dia normal, sexta-feira, com atividades físicas, aquela coisa toda. E à noite a gente terminou de assistir até uma série, meu marido e eu, e aí depois nós fomos dormir. E na sexta-feira também acordei com cólica, por volta ali de 2 para 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu já tinha levantado algumas vezes também para ir ao banheiro, né? E aí, quando foi esse horário, mais ou menos 2 para 3 horas, eu acordei com cólicas. Fui de novo no banheiro. Aí, na sexta-feira, eu disse: não, eu vou deitar na cama mesmo. Ontem eu fui pro sofá e nada aconteceu. Hoje não vai acontecer também. Porque a gente cria tanta expectativa e depois acaba se frustrando. Que eu disse: não, é melhor eu. Quando eu desencanar, aí vai acontecer. E foi assim mesmo, né? Aí eu disse: vou me deitar. Quando eu deitei, eu não conseguia encontrar uma posição que me deixasse confortável, sempre doía. Eu virava para esse lado sentindo dor, aí eu virava para outro lado, também doía. Aí eu disse: não, então se é assim, né, tô sendo obrigada a me sentar lá no sofá de novo. Peguei minhas almofadas mais uma vez e deitei lá no sofá. Sentei, aliás, no sofá, né, coloquei as almofadas assim atrás e encostei. Aí dessa vez eu não consegui mais voltar a dormir. Realmente as cólicas estavam persistentes. Aí eu disse: não, já que elas não estão indo embora, eu vou começar a marcar, né, pra poder acompanhar, monitorar o que tá acontecendo, tudo. E aí foi o que eu fiz. Comecei a marcar lá no aplicativo de contrações, mas elas ainda estavam bem, assim, oscilando bastante, nada ritmadas. Passava coisa de 10 minutos pra vir outra.
Aí dali a pouco passava 7 minutos, 12 minutos. Então tava algo bem, mas elas estavam persistindo, não tava mais parando assim, realmente elas vinham, iam, né? Ficava nessa. E aí eu deixei meu marido dormir, eu disse, não, vou deixar ele dormir porque vai que realmente engrena, né? Que acontece hoje, no sábado, eu já tava no sábado de madrugada, né? E ele vai precisar estar descansado, estar com energia para me acompanhar nesse momento, para me dar todo o apoio. E foi isso que eu fiz. Ele dormiu, daí eu vi o sol nascer pela janela da minha sala. E aí quando foi lá de umas 6 para 7 horas da manhã, eu disse, não, já tá bom, já descansou, vou acordar ele. Aí eu falei, amor, acorda aí porque eu passei a madrugada toda sentindo bastante cólica, talvez seja hoje que a nossa bebê venha. Eu mal imaginava tudo que estava por vir, né? E aí ele acordou, deu um pulo da cama, foi tomar banho, foi tomar café. Ele preparou café pra mim também, mas eu já não conseguia comer nada. Eu tava sentindo muita náusea e eu não quero, não consigo comer agora. Eu acho interessante porque assim, durante a minha adolescência toda eu sofri bastante com muita cólica menstrual. E eu sempre vomitava muito no meu primeiro dia, muitas cólicas muito fortes e vômito. E assim, essa fase latente, a fase inicial do trabalho de parto foi um pouco semelhante. As cólicas, inclusive, ainda estavam inferiores às cólicas que eu sentia no meu período menstrual. Mas isso as cólicas da fase latente, aquela fase bem inicial do trabalho de parto, né? Mas eu já estava bem nauseada, então eu não conseguia comer. Aí a gente entrou em contato com a nossa doula, comunicou a ela o que estava acontecendo. Ela pediu para a gente continuar monitorando e que ela iria lá para casa. Aí lá para umas 8h30 da manhã, mais ou menos, ela chegou lá em casa e continuou também monitorando conosco, né? As contrações, tudo, ela começou a marcar no aplicativo lá também. Daí, gente, nós estávamos lá acompanhando, as cólicas estavam bem toleráveis ainda, as contrações vinham, mas de forma bem suportável. Tanto é que entre um e outro eu conversava numa boa. Quando vinha a contração é que eu parava um pouquinho para dar aquela respiradinha, mas passava e tudo normal, né? Como as contrações ganharam um pouco mais de ritmo, eu acho que estava assim, vendo umas 3 contrações em 10 minutos, mais ou menos por aí. E aí, por conta do meu quadro de diabetes gestacional, eu me sentia um pouco insegura de estar em casa, eu não sabia bem como é que estava evoluindo, o que é que estava acontecendo, né? Daí nós decidimos ir para o hospital para poder ver como é que estava tudo, né? Se minha bebê estava bem, enfim. E aí nós concordamos e fomos para o hospital. E aí um detalhe importante, assim, interessante, gente, é como o psicológico afeta a evolução do trabalho de parto. A nossa doula já tinha nos advertido a respeito disso e nós sentimos isso na pele porque no percurso para o hospital as contrações, gente, ganharam um espaçamento enorme entre elas, quase que não estava mais tendo contração. Foi assim algo bem estranho, eu achei bem estranho assim na hora, poxa, cadê as contrações que estavam aqui? Mas assim, elas continuavam vindo, mas bem mais espaçadas, sabe? Só que a gente já estava a caminho do hospital mesmo, então a gente disse, não, vamos embora para ver como é que tá as coisas, né? Se tá acontecendo realmente alguma coisa. E aí, ao chegar no hospital, eu fui para a sala de observação, vou deixar um vídeo aqui rolando, eu fui para a sala de observação e lá eles colocaram aquele equipamento do exame de cardiotocografia que verifica o batimento cardíaco da criança e também a contração uterina, acho que avalia mais ou menos assim. Aí nesse momento eu tava morrendo de sono, tava cansada, e fora que você fica na sala de observação e fica todo mundo olhando, né, lá grávida fazendo o exame e tal, tava até meio constrangida ali. Mas enfim, aí eu fiquei de olho fechado. E aí, gente, depois disso, depois de fazer o cardiotoco, eu fui para a sala da obstetra para ser avaliada por ela. E aí ela fez o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, eu tava apenas com 2,5 cm, gente. Então tava bem no início. Mas assim, ela explicou também que o meu colo do útero já tava bem apagadinho. Eu não entendo muito bem, assim, muito profundamente a respeito disso, porque eu não sou profissional da área, enfim. Mas o pouco conhecimento que eu adquiri nesse tempo, eu entendo que assim, o colo do útero da mulher, ele vai afinar primeiro, né? O natural é que siga essa ordem, para depois a mulher começar a dilatar. Tem mulheres que dilatam, mas com o colo do útero ainda grosso.
Então acaba atrapalhando um pouco da evolução. No meu caso, estava seguindo a sequência natural das coisas. O meu colo do útero estava bem apagadinho já, eu já havia começado a dilatar. Aí ela me explicou isso, a obstetra, e aí ela tentou me convencer a voltar para casa. Mas aí eu não quis voltar para casa. Por quê? Nós não tínhamos veículo próprio, como eu falei, né, nessa época. A minha casa não é perto do hospital. E fora o quadro de diabetes gestacional, gente, que muito embora a minha gestação estava tranquila, tudo, mas assim, isso causa insegurança, né? Até mesmo porque você ouve alguns relatos, alguns riscos aí nessa questão de diabetes. Então, assim, eu preferi realmente ficar no hospital, porque lá eu ia ter a segurança de estar sendo monitorado o tempo todo, checando o coração da minha bebezinha, era isso a minha preocupação, então eu preferi ficar no hospital. E aí ela concordou, né? Me encaminhou para ser internada. Daí, quando foi lá para umas 11h30 da manhã, mais ou menos, é que a gente conseguiu finalmente ir para um quarto, depois de toda a burocracia lá da liberação do plano, enfim. E, gente, ao entrar no quarto, eu ainda lembro que eu troquei de roupa, tirei a roupa que eu estava, pus aquela roupa do hospital, e a partir daí, as coisas começaram a ficar mais apertadas. Então foi nesse momento, lá para meio-dia, mais ou menos, que eu entrei na fase ativa do trabalho de parto. Porque foi a hora que o bicho começou a pegar mesmo. E a partir desse momento eu já não lembro assim com muita clareza a sequência das coisas, mesmo assim, fielmente. Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês tudo que eu lembro. E assim, também me lembrei de muita coisa vendo alguns vídeos que meu marido gravou, a Dola gravou, algumas fotos, enfim. Daí eu ainda lembro da funcionária do hospital trazendo o almoço. Meu marido tentou me convencer a comer, mas eu não quis nem olhar para a comida. Eu estava realmente muito enjoada. E nesse momento as minhas contrações começaram a vir muito fortes. E assim, antes de ter a Lorena, durante toda a gravidez, eu maratonei aqui, gente, vários relatos de parto. E muitas mulheres dizem que as contrações elas vêm assim como uma onda que vai crescendo até atingir o pico. E eu também tive essa sensação, as contrações vinham. E, gente, quando eu chegava no limite, assim, no nível máximo de dor, eu comecei a vomitar. Vomitar, cada contração que vinha, quando eu subia, chegava no limite, meu corpo fazia já um movimento, vomitava. Só que eu não tinha muito o que vomitar, né? Porque eu não estava comendo desde o dia anterior. E aí chegou um momento que eu não tinha mais o que vomitar. E começou a me dar um refluxo, assim, terrível, assim, um refluxo, gente, que eu nem sei assim explicar bem. Parecia que tava pegando fogo tudo aqui dentro de mim, queimando mesmo. Tanto é que depois que minha filha nasceu, coisa de uma semana depois, eu ainda fiquei com tudo ardendo aqui por dentro. Eu tomava água, comia alguma coisa e descia assim, rasgando aqui dentro da minha garganta, sabe? Uma coisa bem estranha, como se tivesse tudo arranhado aqui. Enfim, eu tive isso todo o meu trabalho de parto a partir aí da fase ativa. E aí, gente, passamos a tarde toda nisso, chegamos à noitinha, e aí chegou uma outra obstetra que foi lá me avaliar, conversou comigo, ela fez o toque nesse momento, e eu ainda estava com 4 centímetros apenas de dilatação. E eu queria aqui abrir um parêntese para comentar sobre o exame de toque, também que eu tinha ouvido muitos relatos, né, de mulheres com experiências nada legais sobre o toque. E assim, gente, na minha experiência, eu recebi 4 exames de toque. As 2 primeiras vezes foram mulheres que fizeram. E quando foram as mulheres, realmente doeu bastante, doeu muito. Principalmente a segunda. Não sei se porque eu já estava na fase ativa e já estava muito dolorido. A primeira também doeu. Só que na segunda doeu demais. Tanto é que na hora eu chorei. Ai, doutora, ai, chorando mesmo. A gente não tem vergonha imaginada. E aí, só que quando foi o terceiro e quarto, que foram médicos, pra mim não doeu, gente. Então, assim, talvez tenha realmente essa diferença entre homem e mulher aí no exame de toque, né? Pra mim, pelo menos, teve muita diferença entre eles. Mas aí, continuando, gente, eu já tinha passado a tarde toda nisso, né? Na fase ativa e tal, aquela coisa toda, dores. Eu caminhava pelo quarto o tempo inteiro, com meu marido ali do meu lado, me apoiando. A gente caminhava pelo corredor do hospital, ia, voltava.
É o tempo todo fazendo o exame de cardiotocografia, porque é necessário realmente, né? É muito importante ficar monitorando ali como é que tá o bebezinho. Enfim, passamos a tarde toda nisso e aí chegamos à noite, como eu falei, ela veio, fez o toque, 4 centímetros ainda, e ela já disse assim, provavelmente a Lorena não vai nascer no meu plantão, mas vamos ver, né? Daí ela disse até assim, olha aí, tá lá, tem um quarto, nesse hospital tem um quarto que ele foi criado assim, com o objetivo de atender mulheres que querem o parto normal mesmo e tudo. E aí ela disse, tá vago esse quarto, você quer ir pra lá? Daí eu topei, né? Vamos embora. E aí eu lembro até que a enfermeira disse assim, vou chamar o maqueiro pra vir com a cadeira de roda. Mas aí a médica disse, não, é melhor ir caminhando, né? Eu tava com tanta dor, gente, mas eu topei, porque assim, a gente sabe que quanto mais se movimenta, melhor é, né, para a evolução do trabalho de parto, para auxiliar, para tentar acelerar ali um pouquinho as coisas, né? Daí eu fui caminhando mesmo, mas eu lembro que quando eu tava no elevador, a gente viu uma contração tão forte que eu quase que me jogo lá no chão mesmo, sabe? Meu marido que me segurou. Mas aí, enfim, chegamos no quarto. E aí passamos a noite toda nisso. E eu não lembro exatamente o horário, mas teve um momento que eu olhei pro meu marido e disse, amor, eu quero analgesia, por favor. Chama alguém pra aplicar analgesia em mim, que eu não tô aguentando. Daí ele conversou comigo, a gente tinha conversado muito, assim, muitos detalhes, né, até por orientação da nossa doula. E ele disse, amor, lembra que a Kelly, nossa doula, nos disse que a maioria das pessoas que acabam pedindo analgesia acabam evoluindo para uma cesárea, não é isso que você quer, que você deseja e tal. Vamos tentar ir pro banho quente, talvez no chuveiro melhore. E aí eu topei, disse, vamos então. Fui pro chuveiro, gente. E que alívio que deu, realmente. Eu disse, nossa, por que que eu não vim antes? Eu me sentei na bola de pilates e eu ficava assim pra água cair na minha lombar, sabe? E aquilo aliviou bastante, muito, muito, muito mesmo. Tanto é que eu nem queria mais sair do chuveiro. Meu marido disse que eu passei coisa de mais de 3 horas debaixo do chuveiro e eu nem. Assim, a gente não tem muita consciência, não tinha muita noção de tempo e espaço, mas a gente perde totalmente isso. E aí as enfermeiras vinham dizer, não, vamos, a gente tem que fazer cardio. E eu, não quero sair daqui, não quero. Só que aí teve um momento que elas disseram, não, você tem que vir, porque realmente agora a gente precisa fazer pra ver como é que tá sua bebê. Aí tudo bem, né? Realmente era necessário sair. Elas fizeram lá o exame da cardio, colocaram de novo o equipamento. E enfim, fiquei ali. Daí, gente, foi a madrugada toda nisso. Muitas dores, muitas contrações, aquela coisa toda. E aí trocou de plantão. Chegou um médico, que foi exatamente o médico que veio novamente fazer o exame de toque em mim. Eu acho que aí já era por volta das 6 horas da manhã, do domingo. Já estávamos no domingo. E aí ele veio, fez o toque. E quando ele disse assim, vamos fazer o toque, eu tava na maca lá deitada e eu chorando. Eu queria que fizesse porque eu queria saber como é que tava a evolução, né? Quantos centímetros eu finalmente estava. E aí eu tava, mas eu chorando assim, gente. Daí quando eu pensei que não, quando eu disse, vamos, ele já tá com 6 centímetros. Aí eu abri o olho assim, tava de olho fechado, eu abri o olho assim, o senhor já fez o toque. Eu nem acreditei que ele já tinha feito, porque eu não senti nada. Eu realmente nem senti, gente. Enfim, né? Mas vai entender. Mas aí ele disse que eu tava com 6 centímetros ainda. Quando ele falou isso, gente, você não sabe o tamanho da decepção. Foi um alívio, porque eu não senti dor pro toque. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, não acredito que eu só dilatei isso até agora, esse tempo todo. E aí bateu aquela meio que aflição, né? Mas enfim, seguimos. Novamente eu pedi pra ir pro chuveiro de novo. Aí fiquei mais um tempo lá debaixo da água. Meu marido nesse momento ainda tentou botar uma musiquinha que eu tinha sugerido antes do trabalho de parto. Eu tinha falado, amor, coloca essas músicas lá. Mas, gente, quando eu tava lá morrendo de dor, eu não queria zoada nenhuma. No momento que ele soltou a música, eu disse, não, tira, não quero, não quero. Enfim, fiquei lá debaixo do chuveiro mais um tempo. E aí, quando foi, gente, lá para as 9 horas da manhã do domingo, mais ou menos isso, eu olhei pro meu marido e eu falei assim para ele de forma muito consciente mesmo: amor, eu quero uma cesárea agora, nesse momento. Chama o médico agora. E aí ele ainda tentou conversar comigo, dizendo, amor, lembra que não era isso que você queria, né? Aquela história toda. Porque antes do trabalho de parto, eu tinha realmente comentado com ele, amor, provavelmente eu vou chegar nesse momento, que é chamado até hora da covardia, se não me engano é isso.
Eu disse, eu vou chegar nesse momento, eu sei que eu vou, mas não me dê ouvidos, porque não é o que eu quero. Aí ele me interrompeu, falando isso, me relembrando, né? Mas eu também interrompi ele, disse, amor, eu sei que eu falei tudo isso, mas eu quero mesmo, é o que eu quero de verdade, porque eu tô muito fraca, muito cansada, eu não vou conseguir. Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia conseguir, porque a gente eu tava muito exausta, muito fraca. Eu vinha de 2 madrugadas em claro, né? E aquela dor toda, vômito, enfim, eu tava realmente muito fraca. E aí eu tava de forma consciente mesmo pedindo a cesárea. Eu tava tão consciente que isso me causou uma tristeza tão grande naquele momento, porque eu disse, poxa, eu cheguei até aqui e vou terminar numa cesárea. Isso foi uma tristeza pra mim também, sabe? Mas eu, de fato, queria aquilo. Daí quando eu menos esperava, o obstetra já chegou, já entrou lá no quarto e já veio conversar comigo. Mas detalhe, antes de ele chegar, gente, eu já estava sentindo aquelas contrações que eu ainda não tinha notado, mas eu já tinha entrado na fase expulsiva. E por quê? O meu corpo já estava trabalhando, fazendo força durante as contrações e eu nem tinha observado. Mas eu digo isso porque racionalmente, assim, eu estava tentando enviar comando pro meu corpo para eu não fazer força. Eu me segurava assim na maca com toda a força que eu tinha. Mas quando a contração vinha, gente, era assim algo involuntário, não sei. Parece que o seu cérebro não comanda mais o seu corpo nesse momento. Ele é comandado pelo útero. Eu digo isso porque realmente eu não queria fazer força, mas eu não tinha autonomia sobre o meu corpo. E eu fazia força mesmo sem querer. Eu acho isso incrível, assim, é muito. É algo divino mesmo, né? E aí eu fazia toda força. Entrou o obstetra. E aí eu olhei pra ele e disse: doutor, me leva pra uma cesárea agora aplica anestesia. Eu não queria mais contração. E aí ele disse: mulher, mas você esperou esse tempo todo, um trabalho de parto lindo desse. Ele usou essas palavras, eu lembro claramente. E eu olhei assim pra ele: trabalho de parto lindo, porque não é você que tá aqui sofrendo essas dores. Esse eu não falei, né? Eu só pensei. E eu tava chorando. Não, doutor, mas eu quero, não vou conseguir, eu tô fraca. Aí nesse momento ele foi e rompeu minha bolsa, gente, porque minha bolsa não estourou de forma natural em momento nenhum. Aí ele estourou minha bolsa pra ver e ele disse: olha só, o líquido tá limpinho, tá evoluindo tudo normal, como tem que ser. Nesse momento veio uma contração, eu fiz força. E aí ele disse: olha, a cabecinha da bebê já tá aparecendo aqui, vem ver, pai. Aí nesse momento, gente, pausa tudo, porque eu tava de olho assim fechado, super fraca, mas eu abri meu olho pra ver se meu marido realmente iria ver aquela cena. Por quê? Sempre durante o nosso namoro eu dizia a ele: amor, no dia que nós formos ter filhos, você vai me acompanhar aí no trabalho de parto, tal, eu quero você lá do meu lado. E ele dizia: amor, só se for para eu desmaiar lá do seu lado, para eu passar mal, se você quiser que eu faça isso, tudo bem. Eu dizia: pode ir, pode desmaiar, pode cair, pode fazer o que quiser, mas você vai ficar lá do meu lado. E, gente, durante todo o trabalho de parto, ele me ajudou muito, me apoiou demais, assim, me colocava para fazer exercício, me relembrava algumas coisas que a gente já tinha conversado antes. Então, assim, foi sensacional. E nesse momento ele foi lá e muito tranquilamente olhou e confirmou: é realmente, amor, a cabecinha dela já tá aparecendo aqui. Aí quando ele falou, eu acreditei, porque eu não tava acreditando no médico. Mas quando ele disse, aí eu acreditei que realmente ela tava ali. Eu disse: nossa, ela já tá aqui mesmo. Daí, nesse momento, eu disse: não, então vamos, não precisa de cesárea mais nenhuma. E isso eu chorando, sem parar, chorando, muita dor. Daí o médico falou ainda assim: vamos pra banqueta, né, que ajuda melhor pra acelerar e tal. Só que eu tava tão fraca, mas tão fraca, que eu disse: eu não consigo levantar daqui, não, eu não aguento levantar. Eu vou ter aqui mesmo, não sei o que. Eu falava já assim, meio grogue. E aí meu marido veio assim, conversou comigo baixinho: amor, vamos, lembra do que a gente aprendeu durante a gestação, que a banqueta ajuda por conta da gravidade, enfim, vamos, eu te ajudo. Aí tá, vamos, eu chorando, vamos. E a equipe médica, uhul, né, vibrando com cada coisa que acontecia, muito engraçado. E aí quando eu sentei lá na banqueta, gente, teve um momento assim que deu um apagão na minha cabeça, pra você terem ideia de como é que tava, que eu me perguntei assim: onde é que eu tô? Daí eu abri o olho assim, olhei em volta, ai, no hospital, e fechei de novo o olho assim, pra vocês terem ideia, né? E aí as contrações se tornaram mais uma vez um pouco mais espaçadas do que elas deveriam, ganharam um intervalo um pouco maior do que deveria, porque eu já estava na fase expulsiva, então tinha que vir uma contração atrás da outra. E aí o médico disse pro meu marido: olha, a gente vai ter que colocar ocitocina nela, eu já estava com acesso na veia, né?
nós vamos ter que colocar, porque as contrações dela ganharam um intervalo maior do que deve ganhar nessa fase. E nós tínhamos levado o plano de parto para o hospital e nele nós colocamos que a gente concordava com o uso de ocitocina, desde que fosse de fato necessário. E aí nesse momento meu marido concordou que realmente era necessário, né? E aí colocaram, então foi contração atrás de contração. E aí eu lembro que num determinado momento, no intervalo de uma contração para outra, eu parei assim, e é só eu e Deus, e eu falava: Deus, que ela vinha na próxima, que ela vinha na próxima. E aí quando eu menos esperava, gente, veio uma contração e o médico ficava assim: vai, 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 vai. E eu fazendo força, 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 até que de repente minha filha nasceu, tava ali nos meus braços, gente. E aí a equipe médica toda vibrou, assim, foi um momento muito bonito, sabe? Eles todos, nasceu! E foi aquela coisa toda, uma festa dentro da sala, né? E aí me entregaram minha filha no meu braço. E, gente, tem aquela questão da hora dourada, eu acho que é assim que chama, né? Mas eu tava tão fraca, mas tão fraca, que eu passei alguns minutos com ela no meu colo. E eu olhava assim pra ela, mas eu nem parecia que eu tava ali, eu nem acreditava que minha filha tava nos meus braços. Minha alma ainda nem tinha voltado pro meu corpo e eu ficava olhando assim pra ela. Eu ainda tentei amamentar, mas ela nem pegou assim de primeira. E aí depois pegaram ela, foram fazer todos os cuidados com ela. E um detalhe muito assim bonito que aconteceu conosco, que eu já tinha visto em alguns vídeos, Instagram, enfim, de que quando o pai conversa, né, o bebezinho chora, o pai conversa e ele se acalma. Isso aconteceu conosco, foi assim muito emocionante. Porque a Lorena começou a chorar no meu braço. E aí quando o Peterson falou: chora não, papai tá aqui. Ela tentou abrir o olhinho assim, que ainda tava meio grudadinho, e se calou. E ficou meio assim, com aquele olhar meu, né, de recém-nascido, assim, meio perdido. Mas a gente ficou bem emocionado, porque ela reconheceu a voz dele e realmente se acalmou. E aí levaram ela para fazer todos os cuidados. E a minha preocupação nesse momento era: e a placenta, doutor, já caiu, já saiu? Porque eu tinha ouvido também relatos de mulheres que a placenta não saía de forma natural e que sofreu bastante, né? Para o médico ter que ir lá tirar. Elas diziam até que parecia que estava parindo de novo. E a minha preocupação era essa: eu não queria parir de novo naquele momento, não, pelo amor. E aí eu perguntei: já saiu? Ele: não, vamos aguardar um pouquinho. Daí eu continuei lá sentada e aí de repente a placenta caiu lá, graças a Deus, saiu naturalmente. Daí ele disse: vamos voltar lá pra maca que eu vou te avaliar agora. E aí, gente, ele avaliou, eu tive laceração. Eu não vou saber especificar qual foi o grau, quantos pontos eu peguei, porque o médico não contou. Eu sei que ele costura por dentro, né, ali da vagina e por fora também. E aí, mas aí eu não sei quantos pontos foram. Aí nesse momento ele fez lá essa questão da costura, né? E eu tava naquela posição ginecológica, né? Quando ele concluiu, aí ele disse assim: olha, pode deitar normalmente. E as enfermeiras vieram até me ajudar, me apoiar assim para eu poder me deitar normalmente na maca. E aí quando eu fiz esse movimento leve assim, gente, eu apaguei, desmaiei, não vi mais nada ao meu redor. Eu só lembro de tornar a consciência já com aquela máscara de oxigênio e a enfermeira batendo assim: eita lá, quem foi que nasceu hoje? E aí eu, tornando a consciência assim, eu respondi: a Lorena. Enfim, depois disso seguimos para o quarto e a Lorena nasceu às 9 horas e 53 da manhã, uma manhã de domingo, no dia 10 de julho de 2022, gente. Ela já tá com 2 aninhos. Bom, eu fui tomar banho às 3 horas da tarde e eu desmaiei de novo no banho. Tava muito fraca mesmo. E olha que eu tava sentada naquelas cadeiras, né, de banho. As enfermeiras vieram me buscar para tomar banho junto com elas, duas enfermeiras. E eu desmaiei mesmo sentada. Realmente eu fiquei muito fraca, muito debilitada depois do meu trabalho de parto. Mas passou. A questão dos pontos da laceração, eu não sofri episiotomia, então foi tudo realmente natural. Mas me incomodaram, alguns pontos ficaram até meio doloridos por algum tempo, alguns dias. E eu tinha até medo de fazer o número 2, gente, porque assim, como tava tudo ponteado lá embaixo, pra mim ia tudo abrir, rasgar, enfim. Aí eu passei alguns dias me segurando pra não ir no banheiro fazer o número 2. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? E passou. Então começamos a fase do puerpério, que também não foi nada fácil. E aí talvez também seja conteúdo para um próximo vídeo, para a gente poder trocar experiências, né? Mas se eu puder deixar um conselho para você que está aguardando aí seu bebezinho, sua bebezinha chegar, não idealize muito, sabe?
Claro que nós temos que desejar, ansiar e criar muita expectativa assim para esse momento. É um momento único e que vai marcar a sua vida, mas vá assim, despida de muitas idealizações, porque eu particularmente idealizava muito de que eu ia ter um parto rápido e fácil, e foi totalmente diferente do que eu imaginava. Isso talvez tenha me frustrado um pouco ali durante o andamento do trabalho de parto, né? Mas depois, assim, a gente se sente uma vitoriosa, né? E realmente nós somos. E aí, esse é o conselho que eu deixo para vocês, mas viva intensamente o seu momento, porque parece assim loucura, mas deixa saudades. E a pergunta que não quer calar, você quer ter outro parto normal? E sim, gente, eu quero. Quero viver de novo essa experiência, tá? É isso, obrigada por você que me acompanhou até agora e até o próximo. Tchau, tchau, gente.